Lula vem batendo nessa tecla há muito tempo, né? Lembrando aí que desde os tempos coloniais, nações mais ricas vão até as nações mais pobres, exploram, tiram o que querem e não pagam a conta, deixam a sujeira toda para os países mais pobres limparem depois sozinhos. Essa fala, inclusive, do Lula, dialoga muito com uma outra coisa que ele disse durante esse encontro em Joanesburgo, a respeito da situação dos Estados Unidos como líderes nessa guerra da Ucrânia. Ele questionou muito essa questão, essa proeminência, e questionou, inclusive, a ONU, dizendo que talvez esses grupos que existam hoje não sejam suficientes mais no contexto que a gente tem hoje em relação aos demais países do mundo. E isso, obviamente, dialoga profundamente com a questão dos BRICS, formados por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Ou seja, a gente não está falando dos Estados Unidos, a gente não está falando de Europa, mas a gente está falando de um grupo cada vez mais relevante. Então, no centro dessa discussão está a questão da expansão ou não dos BRICS. 23 países já falaram formalmente que querem se tornar membros dos BRICS, mas cerca de 40 já deixaram claro aí que têm interesse, que topariam. E a China defendeu muito essa ideia. O Xi Jinping falou claramente sobre isso. A gente também viu o Putin falar sobre a guerra na Ucrânia, criticando os Estados Unidos. Então, acho que essa fala do Lula aí, ao lado dessas duas outras falas do Xi Jinping e do Putin, que inclusive participou online, mas que questionaram muito a questão dessa presença quase solene, uniforme dos Estados Unidos em todos os países do mundo, é muito perto a isso, dialoga muito o que o Putin e o Xi Jinping falaram com o que o Lula falou. É hora de a gente chamar para a gente a responsabilidade. Então, a gente está vendo aí países que se sentem muito empoderados, querendo ir para cima e falar, eu acho que a gente é tão relevante quanto esses grupos, e eles são mesmo, não só em termos de poder, mas em termos de PIB. Eles já têm um PIB somado que se assemelha muito ao PIB, por exemplo, do G7. Mas qual é o problema? O problema é que os BRICS já existem há cerca de 2 décadas, a África do Sul entrou em 2010, é o 15º encontro, eles hoje sabem desse poderio, mas no fim a gente vê que o grupo não está entregando muito, não está trazendo muito resultado. Qual o objetivo do grupo? Quando ele foi fundado, a ideia era aumentar o comércio entre esses países, torná-los mais proeminentes, mas a verdade é que no agregado, o índice de crescimento desses países até cresceu nesse período. Então, o que o grupo, o que os BRICS estão trazendo? Agora é diferente? Agora eles podem não só conquistar esse crescimento individualmente, mas como grupo, como bloco? Então, é isso que a gente vai ver aí se desenrolar nos próximos dias. É também um encontro interessante para a gente observar essa reestrutura aí geopolítica internacional. Eu sei que isso é meio controverso, mas é um momento interessante da gente observar isso, principalmente por causa da questão da China e da Índia. A gente tem ouvido o mundo inteiro prestar muita atenção nesse discurso de desdolarização, né? Nessa ideia de os BRICS desenvolverem uma moeda própria. A gente não sabe se isso seria uma nova moeda, se seria a adoção da moeda mais poderosa entre os países participantes, mas China e Índia não concordam em praticamente nada. A gente vê aí o presidente da China indo no começo, da Índia no fim do encontro. Se eles concordassem, essa possibilidade de desdolarização seria mais palpável. E aí a gente volta novamente ao Lula, para ver qual vai ser a capacidade aí do líder brasileiro de trabalhar mais uma vez como mediador. A gente sabe que muitas vezes os conflitos todos acabam na mão do Lula como diplomata, como mediador. Vamos ver se ele vai ter interesse e habilidade para também tocar nisso, quando o que ele está falando, na verdade, é uma coisa muito mais ampla sobre essa estrutura geopolítica internacional independente dos Estados Unidos e das nações mais ricas.